vamos utilizar aqui um fio de pelinho, então você observa que são uns pelinhos bem pequenininhos, tá? Você pode utilizar qualquer tipo de fio, na verdade, mas a minha escolha aqui é esse, com fio de pelinho. Bem, pode ser de qualquer marca, mas aqui nós estamos utilizando o Fantasy Baby. A agulha escolhida para o trabalho será a 6 milímetros, porque nós vamos utilizar aqui 2 cabos. Então, a gente vai trabalhar com 2 cabos do mesmo fio inicialmente. Você iniciará a sua execução fazendo o círculo mágico com os 2 cabos. Então, dá uma volta ao redor do dedo, tira, deixa o cabo aqui, olha, 2 fiozinhos, né? Deixa sobrando um pouco. E aí, a gente começa passando a agulha no centro deste círculo, puxando uma laçadinha e vai fazendo aqui 1, 2 e 3 correntes. 3 correntes para dar a altura, que é a do ponto alto. Então, eu vou laçar ao redor do círculo, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Novamente, eu laço, ao redor do círculo, eu faço o meu segundo ponto alto. O cordão de 3 correntes, que deu a altura, é contado como um ponto. Então, no total, você teria 3 pontos altos tecidos. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, laçamos e mais uma vez ao redor do círculo, eu faço 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. 3 correntes, laço e mais uma vez ao redor do círculo. Percebam que aqui, olha, eu estou destacando os 2 cabinhos porque eu quero que eles fiquem assim, olha, do lado de fora, tá bom? Eles têm que ficar à mostra. Então, eu farei mais uma vez uma sequência de 3 pontos, mas sempre vendo se os cabinhos ali estão destacados, tá? Então, olha, o primeiro, segundo e terceiro pontos altos. 3 correntes. E eu vou para a minha última sequência de 3 pontos altos. Veja, você tem aqui 1, 2 e 3. Eu preciso de 4 sequências iguais a esta. Então, primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Eu laço e para eu encerrar a carreira, eu vou passar a minha agulha no meu terceiro ponto inicial, a terceira corrente, puxo uma alcinha, eu laço, arremato 2, eu laço, arremato 2, eu encerro a carreira com um ponto alto que é feito na horizontal. Antes de continuar, eu alargo, eu venho aqui atrás e eu vou pegar aqueles 2 cabinhos que eu deixei expostos, olha aqui, ó. Perceba que fica abertinho o miolinho. Eu vou aqui puxar este cabo para fora de modo que o meu miolinho se feche. A intenção é que este cabinho não se perca lá dentro e aí você não consegue mais fechar e, na verdade, começa a desfazer tudo, né? Então, olha, puxa bem, miolinho tá fechado, tá vendo? E aí é que a gente pode continuar. Então, novamente abraçando aqui a minha alcinha e eu vou fazer 1, 2, 3 correntes para iniciar e vou laçar ao redor do ponto alto que foi feito na horizontal na carreira anterior. Eu vou fazer 2 pontos altos. Você vê aqui o segundo. Lembrando que como o cordão de 3 correntes dá a altura de um ponto alto, ele faz a vez de um ponto alto nesta carreira. Então, o bloquinho é de 3 pontos, tá joia? Faço uma corrente de intercalamento, laço, e na sequência, na extremidade, é o cordão de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Você vê o segundo e agora você vê o terceiro.
Fazemos 3 correntes de intercalamento, laçamos e no mesmo intervalo de 3 correntes, eu faço mais 3 pontos altos. Você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Eu faço uma corrente de intercalamento, laço e na extremidade eu vou trabalhar novamente uma sequência com 3 pontos altos. Vamos fazer novamente porque eu perdi o cabo. Então, olha, o primeiro, o segundo e agora o terceiro ponto alto desta sequência. Faço 3 correntes de intercalamento, laço e mais uma vez, no mesmo intervalo, 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e agora o terceiro. Percebam, toda vez que eu saio da extremidade, eu encontro um bloquinho na carreira anterior e nesta carreira que eu estou, eu faço uma corrente. Eu laço, nas 3 correntes, eu sempre trabalho a sequência de 3 pontos altos, você vê o primeiro, você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Eu faço um intercalamento entre os blocos de 3 correntes, porque eu estou em extremidade. Eu laço e novamente na mesma sequência, 3 pontos altos. 2 e 3. Olha lá que na carreira anterior eu tenho um bloquinho, olha aqui embaixo, ó, tem um bloquinho. Eu faço uma corrente, eu laço e eu estou no meu bloquinho inicial, aonde eu comecei com 3 pontos altos e eu fiz 2, ou melhor, 3 correntes e eu fiz 2 pontos altos na sequência. Então, para encerrar a carreira, no mesmo intervalo, você vai fazer os 3 pontos altos. Então, aqui você está acompanhando o meu segundo, e agora nós vamos fazer o terceiro. E para encerrar a carreira, a gente laça, passa a agulha na terceira corrente inicial, puxa uma laçada e a gente arremata de 2 em 2, fazendo o ponto alto na horizontal. Desta forma, nós temos o posicionamento do ponto no exato ponto para iniciar a próxima carreira. Iniciamos a próxima carreira com as 3 correntes, laçamos ao redor do ponto alto da carreira anterior, que foi feito na horizontal. A gente faz 2 pontos altos, lembrando que é início de carreira, cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Eu tenho bloquinho de pontos altos na carreira anterior, então agora eu tenho uma corrente. Eu laço e aonde eu tenho corrente na carreira anterior, eu terei bloquinho de 3 pontos altos. Então, você vê o meu segundo e você vê o meu terceiro. Eu tenho bloco de pontos altos na carreira anterior, nesta carreira, uma corrente. Laçamos, estou nas 3 correntes de extremidade. Então, eu inicio a minha sequência de 3 pontos altos. Você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Faço 3 correntes, porque eu estou no intercalamento da minha extremidade. E aí, eu faço novamente no mesmo intervalo, 3 pontos altos. Você vê o primeiro, você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Repare, toda extremidade sempre tem 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Carreira anterior com bloquinho, nesta carreira é uma corrente. Laço, tenho uma corrente na carreira anterior, nesta carreira eu terei o bloquinho de 3 pontos altos. Você vê agora o meu terceiro. Tenho bloquinho, nesta carreira eu terei corrente, laço, extremidade, começo novamente a minha sequência de 3 pontos altos, 3 correntes
e 3 pontos altos. Minha gente, nós vamos tecer desta forma durante a quantidade de carreiras que nós precisarmos para obter o tamanho do nosso quadrado perfeito que nós desejarmos. Então, quanto maior for a peça que você deseja tecer, mais carreiras você fará, sempre seguindo esta ideia. E quanto menor for a peça que você deseja tecer, menos carreiras você fará para obter o quadrado perfeito no tamanho desejado. Então, eu aqui vou tecer as minhas carreiras, sempre seguirei este formato e quando eu alcançar o tamanho desejado, eu volto aqui para que a gente possa continuar a execução juntas. Minha gente, então aqui eu já terminei essa minha etapa, aonde eu fiz 12 carreiras no meu quadrado perfeito. Pessoal, aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de fio, tá bom? E o tamanho que eu obtive foi um quadrado com 50 centímetros de lado, aproximadamente, tá? Se você quiser, você pode fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor ou exatamente do mesmo tamanho. Você vai obter aí alguma diferenciação com relação à quantidade de carreiras que você venha a tecer, tá bom? A partir de agora, a gente vai utilizar, então, aqui dois cabos, então veja, ó, 2 cabos, aqui é o Anne, tá bom? E eu tô usando aqui um tom de rosa bem mais forte do que a minha base. Você vai aí adaptando, vai escolher o tom que você vai utilizar, o fio que você tem à sua disposição, tá bom? E a agulha que eu escolhi foi a 2,5. Minha gente, inicialmente, a gente coloca aqui um pontinho, né, na agulha, e eu vou começar em uma das extremidades. Passo a minha agulha por ela. E aqui, veja, eu vou colocar o meu primeiro ponto, olha, e vou fazer 1 e 2 correntes para me dar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar ao redor deste intervalo, eu tô na extremidade, tá? Eu vou fazer 1, eu vou fazer 2 pontos altos, então perceba, é como se eu estivesse trabalhando 3 pontos altos, né? Lembrando que o meu primeiro pontinho onde eu prendi mais as 2 correntes me dão a altura do que seria um ponto alto. Tá joia? Aí, pessoal, aqui nestes intervalos, nós vamos trabalhar pontos altos e já vamos adicionar alguns relevinhos. Então, a gente vai trabalhar um pontinho para deixar o desenho começar a fluir. Como eu tenho 3 pontos, porém, a minha agulha, o meu fio de agora, é menor do que o que eu utilizei aqui, mesmo tendo 3 pontos, eu preciso aumentar a quantidade de pontos, senão não vai ficar retinho. O que eu vou fazer é laçar e eu vou trabalhar sobre o primeiro ponto alto, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos, tá? Então, olha, o primeiro ponto alto e agora o segundo ponto alto. Isso sobre o primeiro ponto alto que a gente tem, olha, na carreira anterior, tá bom? Esse ponto alto central, eu vou fazer um trabalho de o relevinho, fazer o relevinho que a gente estava aqui falando anteriormente. Então, eu vou fazer assim, olha, 1, 2 e 3 correntes, passo a agulha na primeira corrente, puxo a alcinha e eu arremato, eu fiz um picô. Novamente, 1, 2 e 3 correntes, passo no mesmo intervalo, puxo a alcinha e eu tenho mais um picô. E mais uma vez, 1, 2, 3 correntes, passo no mesmo pontinho de base, puxo a laçada, eu já arremato. E eu tenho 3 picôzinhos que me dão o desenho de uma florzinha, tá bom? Vou laçar, eu ignoro o ponto alto central e eu vou para o último. No último, eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto e mais uma vez outro ponto alto, que vai me preencher o intervalo, veja, dos 3 pontos altos da carreira
anterior, tá joia? Aonde eu tenho intervalo, eu vou trabalhar aqui uma sequência de um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, eu vou colocar mais 4 pontos altos. Deixa eu fazer de novo esse. Soltou um pouquinho meu cabo. Ó, 4 pontos altos. Então, aonde a gente tiver o intervalo de correntes, a gente faz 4 pontos altos. No primeiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior, a gente vai colocar aqui 2 pontos altos. Olha lá. Vou fazer o meu picô. Então, aqui 3 correntes, passa a agulha na base, puxa uma alcinha e arremata, fez o picô. Faz mais 3 correntes, passa na mesma base, puxa a alcinha, arremata, 2 picôs. Faz de novo 3 correntes, pela última vez, tá? Passa aqui na base, puxa a alcinha e arremata. 3 picôs que te dão o desenho de uma flor. Vai laçar e sobre o que é o seu último ponto alto da carreira anterior neste bloco, a gente vai fazer aqui, só que eu vou desfazer porque não passou direito. Enganchou no cabo e não é o que a gente quer. Tá bom? Eu quero sempre que fique bem ajeitadinho. Então, a gente puxa aqui o cabo direitinho, ó. Pegar a alça direito. Então, agora sim, olha. Aqui a gente faz 2 pontos altos. Como a gente fez no primeiro ponto alto, né? Desse bloquinho, a gente encerra com 2 pontos altos, tá? Olha lá, você tem o desenho novamente formado. Vai laçar, né? É intervalo, a gente faz aqui 4 pontos altos, tá? Olha, então 2, aí 3 e 4, tá bom? E assim a gente vai fazer até chegar na próxima estrelinha.